Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu... Bom dia. Bom dia, Márcio. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso texto de hoje. Seminário clínico. Marilúcia, bom dia. Bom dia a todos. 93ª aula do Seminário Clínico, dia 17 de maio. Nós vamos ler esse textinho aqui do Laplanche, que eu estou colocando na tela para vocês. Vamos ver se eu consigo. Compartilhar na janela. Pronto. É esse o textinho. Eu vou Uhum. para aí. Brenda, bom dia. Bom dia. Opa. Aí. Bom dia. É, Pronto. Da transferência, vocês estão vendo o texto, né? Ah, a gente vai, então, ler esse texto aqui do Laplanche. Eu acho super importante para a gente ir acompanhando o pensamento do Laplanche no seminário clínico também. Esse é um dos textos que ele resume bem, assim, uma das teses, né, hipóteses dele sobre a transferência. Recomendo a última parte do livro dele, que se chama Novos Fundamentos para a Psicanálise. Nesse livro, na última parte, né, ele fala da clínica também. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho mais detalhadamente, né, sobre isso. Vale a pena ler, então, a última parte dos Novos Fundamentos para a Psicanálise. É, Recomendo também o texto Objetivos do Processo Psicanalítico, capítulo 9 do livro recém-lançado, que se chama Entre Sedução e a Inspiração, o Homem, que foi lançado agora pela Dublinense também. Então, o capítulo 9 que se chama Objetivos do Processo Psicanalítico. E o capítulo 10, a psicanálise como anti-hermenêutica. Nesses textos, né, desse livro aqui, vocês vão ter também, capítulo 9, capítulo 10 desse livro, uma visão geral, assim, do que é a análise por Laplanche, tá? Se vocês quiserem, a gente coloca esse texto também no cronograma ao longo do tempo do nosso seminário clínico, porque acho que é um autor que vale muito, né, a leitura, é um autor que me organiza, né, assim, que realmente leio a partir do método dele, o que ele tem apresentado ao longo do tempo. O título é provocativo, sedutor, e muito preciso, né? O Laplanche vai orientar aqui uma hipótese de que a transferência é provocada pelo analista, né? Ou seja, a transferência especificamente, né, que interessa na análise, ela vai ser provocada pelo analista, mas vocês vão ver ao longo do texto, o Laplanche vai insistir de que a transferência existe em muitas relações, talvez todas, desde o início, né? Existe na relação já com os pais, já é uma relação de transferência, no certo sentido. Existe, obviamente, né, nos outros lugares da cultura, em especiais naqueles que a gente está numa situação de assimetria, né, que remete à situação com os pais, né, como a gente vai verificar então ao longo do tempo. Eu grifo aqui primeiro essa epígrafezinha, né, uma brincadeira, né, que o Laplanche fala que o analista diz: "Ah, você me toma por um outro. Eu não sou aquele que você pensa." Aí o analisando, diz: "Mas justamente o outro, o da relação originária, não era aquele que eu pensava.
então eu tenho razão de o tomar por um outro, né? Então, desde o início, né, também, né, com relação aos nossos pais, né, a gente está já numa situação de transferência, porque o Laplanche vai falar, né, de uma alteridade interna. É essa alteridade interna, o inconsciente, né, que vai fazer com que nessas relações, quaisquer, né, quaisquer relações, a gente se relacione com o outro ali, de fato, né, mas sempre atravessado também, né, pelas fantasias, pelo inconsciente, por tudo que essa relação com o outro traz de enigmático, né, de afetivo que a gente não consegue, de fato, traduzir, né? Ele vai apresentar no início do texto, eu vou pular mais esse início, vou querer ficar mais no quando ele apresenta as teses dele, para vocês pegarem mais, né, o que é da tese deles, do que essa crítica à história da psicanálise com relação à transferência. Então, vou dar uma resumida aqui mais rápida nesse início do texto, no qual ele fala da transferência, por exemplo, de um elemento que aparece na teoria psicanalítica ao longo do século XX, que era a ideia de dissolução da transferência. É como se alguns psicanalistas esperassem que a gente, ao longo da análise, dissolvesse a transferência e, dissolvida a transferência, a gente terminasse a análise, né? Vocês já devem ter lido textos nessa direção, né, o fim da transferência como fim da análise, né, como um dos critérios, né, do fim da análise. O Laplanche vai retomar essas teorias, né, para dizer que não parece não haver fim da transferência. O que acontece com a transferência é a transferência da transferência, né, e não o fim dela. Eu vou transferir a transferência para outros lugares da cultura, né, para outras relações, para outros lugares da cultura, etc. Tá? É, outra crítica que o Laplanche faz é considerar, claro, né, a transferência como um fenômeno muito geral e não apenas aqueles que estão ligados ao ódio e ao amor mais explícitos, né, em especial o amor real, né, como o Freud e o Breuer detectaram com a Ana Freud, com a Ana O, enfim, as pacientes histéricas no início, com a Ana Freud também, né? O Freud teve que analisar a própria filha, com a Ana O, com as outras histéricas, que a gente via, né, as pacientes se apaixonando ou odiando muito, né, como a Dora, né? No caso da Dora foi o ódio. Não, a transferência está muito além, né, desses afetos que estão aparecendo como resistência à análise, né? Mas, enfim, é um elemento importante, né, que o Laplanche vai destacar aqui para dizer, olha, é mais do que isso. É isso, estou entendendo, né, o que o Freud está trazendo, mas é mais do que isso, né? É, um pontinho importante aqui na 74 que eu grifei é lembrar, né, que a transferência vai estar presente desde o início, né, desde a primeira entrevista, desde o que faz o analisando procurar a gente como analista, né? De maneira geral, já está transferido, seja, né, no caso assim de um analista conhecido publicamente, né? Vem pela transferência que ele viu no canal do YouTube, no Instagram, na aula, na conferência, na palestra, né? A transferência já aparece ali. Nossa, esse cara deve saber alguma coisa, né? Uma expressão muito feliz, né? Muito bem encontrada do Lacan, né? De um sujeito suposto saber, né? Que estabelece a transferência, né? Nossa, o sujeito deve saber alguma coisa, vai realmente entender o meu desejo, né? Entender o que eu sou, vai me ajudar, né? Então a transferência está desde o início, né? O Laplanche vai brincar, né, que não tem uma manivela, né, para terminar a análise, né? Ele vai fazer essa brincadeira no texto, e também não tem uma manivela para ir deitando o paciente, né, no divã, né, para dizer, agora a transferência apareceu, então agora você pode ir para o divã, né? Tem essa esse formato, né, que aparece algumas vezes assim, de que quando que o paciente vai para o divã, né? Quando ele entra na análise, né, quando ele está na transferência. Não, ele já está desde o início, tá?
Então, queria passar mais um pouquinho. É, um detalhe aqui importante que o Laplanche grifa, é um erro acreditar que Freud fale alguma vez de resistência à transferência. Tal ideia nunca lhe vem ao espírito, tá? Então, assim, nunca tem essa ideia no Freud, né? Assim, uma resistência à própria transferência, né? Você tem uma transferência como uma das resistências da análise, né? Mas a transferência, a resistência à transferência, não, né? Porque a transferência está lá o tempo todo. A questão é o que que ela faz na nossa relação, tá? Então, eu queria também deixar isso grifadinho aqui para o Laplanche, essa ideia é bem importante. É, e aí, aqui, já na 75, o Laplanche ele vai apresentar o que é importante, né? Numa das conferências dele, né, que ele vai dar também, ele, na psicanálise romântica hermenêutica, né, que eu sugeri há pouco a leitura, ele vai falar que a grande questão da análise é essa Lösung, aqui, a palavra que está aqui embaixo, na página 75, Lösung, né? Que é desligamento, né? Desligar, romper, né? Essa é a ideia mais importante da psicanálise, é o método, né? Não é a descoberta em si da transferência, né? Isso é super importante, mas mais importante que a própria transferência, para pensar na situação analítica, é o método, né? Para fazer com que ela apareça e para interpretá-la, tá? Isso é o mais importante, é o tal do Lösung, tá? A ideia de ir rompendo, né, esses fios, né, da transferência. A gente vai voltar a essa palavra adiante. Aqui é a metáfora da manivela, está na 75, na coluna mais à direita, né? Não tem uma manivela, né, assim, para o término da sessão, para o término da análise, né? A gente vai levantando, né, o paciente, aí o paciente está no divã e aí ele passa a sentar na cadeira, né? E aí vem de 15 em 15 dias, depois de um em um mês, né? O Laplanche é mais radical, parece, assim, me dá essa sensação. Engraçado, como o Lacan, assim como o Lacan, ele nunca falou de casos clínicos dele, né? Nunca fez um relato de paciente. Nem o Lacan, nem o Laplanche. É curioso, assim, que são obras muito potentes, né? Mas que nunca descreveram análises mesmo, assim, tipo, um paciente falou isso, eu fiz aquilo outro, como a gente vai ver no Winnicott, por exemplo, no Ferenczi, a gente vai ver, óbvio, né, no próprio Freud, né, analistas muito importantes, né, que falam o que fazem, né, na clínica, né? O Laplanche também não, assim como o Lacan, né, eles não fazem relatos de caso, nem de fragmentos clínicos, tá? Não aparece mesmo na obra dos dois. Parece muito pontualmente, assim, é um parágrafo, assim, no máximo, assim, na obra toda, né, dos dois. Então é bem curioso isso, né? É, mas, enfim, estou dizendo isso porque ele me parece radical nos momentos que ele fala dessa, por exemplo, regra de terminar a análise, né? Ele está falando aqui que não tem uma manivela, né? Então, eu imagino ele terminando a análise quando tem que terminar mesmo. Olha, é isso, terminou, né? Final do processo. Não tem sentar e 20, 15 em 15 dias, de mês em mês. Não, terminamos a análise, deu, né? Enquanto que na prática, né, só fazer um parênteses aqui, na prática a gente, não sei se vocês concordam, assim, a gente vê essa flexibilidade da técnica, elasticidade da técnica aqui no Brasil é muito maior do que eu converso, né, do que eu aprendi, né, com os meus supervisores, né, e vi os meus supervisores fazendo, colegas fazendo, assim, é muito maior a nossa elasticidade. De atender uma vez por semana, por exemplo, que é quase o padrão da psicanálise brasileira, né, uma sessão por semana, né, de fazer longas análises face a face, né, pacientes que não toleram o divã, né, a gente tem uma série de flexibilidades, elasticidades, né, que a gente vai acolhendo, né, e vai vendo mesmo que a transferência vai acontecer, né, em vários formatos, que não precisa ser aquele formato inicial proposto pelo Freud, né? Análise todo dia, né, 5 sessões por semana, né?
uma coisa muito rígida, né, com relação à técnica, a gente está flexibilizando muito. E a gente vai vendo no nosso campo o que que é, né, elasticidade que vai acolher o paciente, tornar, inclusive, possível algumas análises, né? Por exemplo, isso de atender todo dia, eu acho quase que impossível no Brasil, do ponto de vista da logística do consultório, do valor da sessão, no número de pacientes que você tem que ter, né? Eu acho isso bem difícil, mas enfim, é uma coisa para a gente discutir também do ponto de vista técnico. É, com Freud, e aí ele está discutindo aqui os textos tanto do Lagache, Daniel Lagache, quanto da Ida McAlpine, que vão retomar, e o Laplanche vai discutir muito esses dois na problemática sobre a transferência, que é outro livro que eu indico, se vocês quiserem aprofundar mais, né, com relação a essas críticas, leituras críticas que o Laplanche faz na problemática da transferência atina. É uma problemática que ele vai discutir bem passo a passo as ideias do Lagache e da Ida McAlpine, né, criticando essas grandes visões assim do que era a transferência. Por exemplo, na neurose, a transferência é um fenômeno neurótico, né? Não aparece, né, no comum, por exemplo. Não, a transferência para o Laplanche todo mundo faz transferência, todo mundo, né, tá de alguma maneira reabrindo a situação originária quando entra em contato com o outro, tá? É, também critica a Ida McAlpine no sentido de ver a transferência como infantilizante, né, como regressiva, irrealizante. Pode ter elementos assim, claro que tem na transferência, mas não é só isso, né? Ela é muito além disso, né? E também não fica, o Laplanche não concorda de jeito nenhum com a ideia de que a gente vai resolver a transferência, de que a gente vai então finalmente educar o paciente, por assim dizer, para a realidade, né? Uma ideia que ele vai criticar também em outros textos, uma ideia que vai aparecer numa autora que chama Freud antipedagogo, esqueci o nome da autora, Milot, Catherine Milot, que vai falar, né, de uma educação para a realidade, né? O Laplanche vai brincar com essa expressão, né? É uma educação para a realidade da mensagem, não para a realidade compartilhada, né? Uma realidade, o real, etc. Tá? É, Apesar de tudo, o infantil, o anacrônico, o transferencial, em suma, o desrazoável, continua a ser, nessa concepção que critico, aquilo que deve ser mais ou menos reduzido, aquilo que se deve reduzir. O infantil é, apesar de tudo, considerado como um menos. É aqui que meu curto diálogo deve deixar entrever o que é o eixo do meu discurso. Para além de todos os desdobramentos que se podem se, todos os desdobramentos se podem descrever no seio da transferência, passado, presente, irreal, real, inadaptado, adaptado, ao desdobramento primordial, aquele que faz com que, em toda simplicidade, o outro seja outro. Mas com esse paradoxo, essa anfibologia. Ele é outro que eu, porque é outro que ele mesmo. A alteridade externa remete à alteridade interna. Então, essa passagenzinha, né, já começa a entrar mesmo assim na teoria do Laplanche. Ele está criticando a ideia de que no comum, né, dessas teorias sobre a transferência no século XX, a gente iria do real para o real, do passado para o presente, do inadaptado para o adaptado. Isso acontece? Às vezes eu sinto isso em muitas análises, mesmo, né? Do paciente estar ali tomado mesmo pelas suas relações do passado, né? E não conseguir presentificar as suas relações, está vivendo a pura repetição mesmo, né? E a gente analisando a transferência, mostrando para o paciente que isso é pura repetição, né? De que o namorado dele, na verdade, tem muito, né? Aquilo que ele sente, aquilo que ele espera do namorado é aquilo que ele espera da mãe, é aquilo que ele espera do pai, etc. Quando a gente faz esse tipo de interpretação, né, e vai mostrando para o paciente que no presente dele tem muito do passado, de fato ele vai se tornando mais presente,
né? E menos tomado pelo passado. Então, o Laplanche não está negando que isso exista, né? Como o ciclo mesmo da análise, né? Tornando as coisas um pouquinho mais reais, um pouquinho mais presentes, um pouquinho mais adaptadas também, né? Adaptadas ao presente, né? Mas o Laplanche, ele vai ser muito radical nessa ideia de que tudo isso é bonito, importante, mas não vale muita coisa se a gente deixa de lado a ideia de uma alteridade radical que deve ser mostrada na análise e reconhecida, protegida. Essa alteridade radical, tanto no analista quanto no analisando, né? A gente não sabe tudo o que produz o nosso desejo, o analisando também não sabe tudo e nunca vai saber, né, do que é o seu desejo, o que é aquilo que realmente mobiliza, né, a sua vida, aquilo que mobiliza, né, enfim, essas traduções que ele tem feito até então, tá? Ele dá conta de alguma coisa, né, do que ele vai chamar de transferência em pleno, né, cujo modelo, gente, é sempre esse clássico, já estabelecido pelo Freud. Ah, eu então gosto disso, ou gosto daquela pessoa, porque isso tem a ver com o meu romance familiar. Então, essa lógica da análise, né? Ah, eu gosto do meu marido porque o meu marido responde aqui, aqui e ali aquilo que minha mãe, meu pai fizeram, né? Então, o reconhecimento disso, beleza, faz parte, mas não dá para parar aí, tá? Não vai ser essa transferência em pleno, né, que vai ser o motor mesmo da análise. Vocês vão ver que o Laplace vai chamar alguma coisa de transferência em oco, né? Que é o mais importante para a gente, né, discutir hoje, pensar no que é essa transferência em oco. Então, para além da transferência em pleno, ele não está negando a transferência em pleno, tá? Ele só está dizendo que é pouco, que não é suficiente numa análise ficar desmontando a transferência em pleno, tá? Isso faz parte da análise, mas a gente vai precisar ir além, tá? Então, o Laplanche está insatisfeito aqui, né? Está falando das quatro insatisfações, quatro questionamentos, né? Que me levaram a fazer uma nova proposta, né? Tá aqui os questionamentos dele, vou pular isso e dizer e ler essa parte aqui na 77. Se aceita como dimensão fundamental da transferência a relação ao enigma do outro, talvez antes da análise, fora da análise, depois da análise, o lugar mais importante da transferência ordinária, deva ser situado na relação multipolar ao cultural, à criação, ou mais precisamente, à mensagem cultural. Relação multipolar e a considerar com discriminação, mas sempre sob esse ângulo da relação ao enigma. Três tipos de relação, pelo menos, poderiam ser descritos: na posição do produtor, do receptor e na posição do receptor analista. Vou passar rapidamente por isso, gente, assim, que eu acho que também é um elemento que o Laplace vai desenvolver nos textos dele sobre a sublimação, mas a tese que ele está querendo explicitar aqui é o seguinte: a gente está em transferência também com relação à cultura. Vou dar dois exemplos, né, que ele está citando aqui, principalmente o exemplo da arte, mas eu faço questão, principalmente aqui no Brasil, de citar a religião também como um lugar da cultura, onde elementos transferenciais vão estar totalmente colocados em jogo, tá? Então, a gente faz transferência na cultura, né? Por exemplo, quando assiste filme, gosta da literatura, e entende, né, no meu caso, por exemplo, né, que sou muito transferido com a literatura, o cinema, a arte, que o desejo humano vai sempre ter muitas traduções, né? A gente nunca vai eliminar completamente essa multiplicidade de modos de ver, né, um determinado evento cultural. Para dar um exemplo banal, né, eu fiz um vídeo agora recente sobre os bebês reborn. A maioria absoluta dos comentários, né, para esse vídeo é com relação à loucura, ao absurdo, né, da brincadeira com as bonequinhas.
E eu fui, assim, muito tolerante, muito tranquilo no vídeo, falando, gente, as pessoas estão brincando, né? É isso, as pessoas brincam de tudo. Deixa as pessoas, né? Claro que vai haver psicose, perversão, né? Da pessoa que vai pegar um bebê reborn para furar a fila no supermercado. Aliás, isso é muito brasileiro, né? Tem a grávida de Taubaté, enfim, a gente é Brasil, né? Mas, assim, no geral, né, deixa as pessoas brincarem. Mas não, o que esse fenômeno produziu, que tem produzido aí nos comentários desse vídeo, é as pessoas são loucas, né? As pessoas são perversas e tal. Acho que um pouco pelo estranhamento mesmo, né, que o bebê reborn produz na gente. É esquisito mesmo, né? Foi por onde eu trabalhei, pelo Unheimlich, né? A coisa bem, bem esquisita que fica lá, e é principalmente as mulheres, né? Se é uma brincadeira de menina, aí então, aí é louco. Eu nunca vi um vídeo sobre colecionadores de carros, né? Sendo considerados loucos, por exemplo, né? Que é uma brincadeira dos meninos, considerar, colecionar carrinho, né? Os Então, meninos com orelha de elfo na faculdade, tá tudo certo, né? Assim, o problema é quando as mulheres estão fantasiando, né? Aí viram as loucas. aí são loucas, né? Então, assim, vamos pensar então nesses lugares da cultura como lugares de transferência também, né? Então, se vejam que exemplo notável, né? A gente vai pensar no campo transferencial aqui de maneira sempre muito continuista, né? A gente vai ter bonecos eróticos, inclusive bebês eróticos para os pedófilos? Claro que vai, né? Agora vamos pensar continuista, de maneira continuista. A gente vai ter bebês eróticos para pedófilos até bebês reborn para a fabricação de um trabalho de luto que nunca foi feito de uma mulher que perdeu o seu bebê e que ela vai conseguir ter aquele bebê e brincar com ele um pouquinho, etc., e fazer o luto de um bebê que ela nunca teve. Assim, o espectro é gigantesco. Ou de um casal de homens gays que não toparam adotar um bebê, mas que estão brincando e podem ter um bebê. Então, assim, o contínuo aqui do que significa esse objeto, esse artefato cultural, um boneco, uma boneca, esse contínuo é absurdamente infinito, porque ele está ligado à transferência, ou seja, à tradução do enigma de cada um de nós, né? Tem gente que não vai tolerar o boneco. É absurdo, você tem que adotar uma criança de verdade, e etc, etc. Tem gente que vai estar apaixonado pelo boneco, porque, né, é finalmente o bebê sem trauma, o bebê sem transtorno, o bebê sem caos, né, que eu dou conta. E tá tudo bem se você quiser brincar aí, tá? Então, assim, um pouquinho mais de tolerância, eu acho que é uma das consequências da teoria do Laplanche. Então, falei da cultura e vocês, por derivação, podem pensar também na religião. A religião também, né? A religião também é um modo de traduzir os enigmas, de traduzir como que a gente vai lidar com o enigma. Tem gente que faz uma transferência com a religião super bonita, né, muito gostosa de entrar em contato com essa alteridade, de não ter uma resposta fixa, né, e realmente encontrar ali uma alteridade que faz trabalhar coisas internas. Tem gente que vai para a religião para se tornar mais perverso, mais psicótico, mais maligno e sádico, né? Então, assim, esse contínuo, né, é um contínuo muito amplo, que depende das respostas singulares de cada um, tá? É, muito bem. Ah, tá aqui no comentário do YouTube, a crítica ao Bebê Reborn é machismo puro. Concordo. Exatamente. Ninguém patologiza os encontros de homens com as Ferraris. Aqui em Belo Horizonte tem. Acho ridículo. Lá no, em Nova Lima eles se reúnem. Reunião dos Fusquinhas também tem. Reunião de quem tem Fusquinha e de quem tem Ferrari. Aqui em Belo Horizonte tem os dois encontros todo mês. Se vocês quiserem vir, tem. E aí estão lá limpando a Ferrari, limpando o Fusquinha, todo bonitinho. São milhares e milhares de reais investidos nos carrinhos deles. E aí, né, Letícia? Tava brincando com uma amiga minha, né? Assim, brincando sério, né? Cheguei pra ela e falei, cara,
Os caras transaram tanto com as bonecas infláveis, agora tá nascendo o bebê reborn e a gente que tá tendo que cuidar, né, cara? Exatamente. Exatamente. Tá lá, a bebê inflável, boneca inflável, há muito mais tempo que esses bebê reborn, né? E beleza, a gente acha esquisito? Achamos esquisito. Ótimo, tá tudo bem achar esquisito também, né? Mas dizer de uma vez por todas, nossa, isso aqui é loucura, né? Não vale, não pode e tal, isso aí eu acho é muito exagerado, é muito moralismo também, né? é, Pensar no fetichismo da mercadoria, né, na história do brincar, enfim, eu acho que a coisa é sempre muito mais complexa. É para isso que o Laplan está apontando. Esse fenômeno é um fenômeno de transferência, vai abrir coisas, né, como a gente vai traduzir, né? Por exemplo, com relação a o que é ter um bebê, né? O que é fazer do outro um boneco de plástico. Então pode sim ir para perversão, pode ir para psicose, claro que pode, mas pode ser uma super tradução, né, de coisas neuróticas que encontraram uma boa tradução ali, da mesma forma na religião, no futebol, né? E também com os objetos mesmo, os carros, etc. A gente pode encontrar traduções, né, para enigmas, traduções para isso que o que essa alteridade interna me causa, tá? Então, por isso que o Laplanche tá fazendo até essa observação aqui, né? Eu estou sendo elitista quando eu estou falando da cultura? Não, né? Eu estou falando das pinturas rupestres, dos ídolos, da música, da poesia, né? O que se nota aí e que caracteriza o cultural é um endereçamento a um outro fora de alcance, a outros, esparsos no futuro, diz o poeta, né? Então, quando eu crio alguma coisa, por exemplo, né, uma música, um texto, um sonho, né? Eu posso endereçar isso para as outras pessoas, né, se for no campo da arte, e endereço isso já como uma resposta ao meu enigma, tendo em vista também a abertura do enigma que eu causo no outro, né? A arte produz isso, né? Quando eu canto uma música, né, quando eu componho uma música, eu estou respondendo ao meu enigma, né? Mas eu estou também propondo a reabertura do enigma do outro. Tá? Essa é uma leitura muito bonita da sublimação a partir do Laplanche. Né? Eu não estou só tentando traduzir o meu enigma, dar fim ao meu enigma. Não, eu estou traduzindo o meu enigma, deixando talvez ele aberto, né? Mantendo ele aberto, né? E convoco o outro para participar dessa tradução do enigmático. Tá? Eu não quero fechar o enigma, eu quero abrir o enigma, né? Quando eu crio alguma coisa, né? Quando eu endereço alguma coisa para o público. Tá? Isso está na teoria da sublimação do Laplanche, tem uma problemática sobre isso, e nesse livro que eu mostrei agora, Entre Sedução e Inspiração, o último livro é sobre isso, tá? É sobre a sublimação em Laplanche, recomendo que vocês leiam, tá? É, Então, o que o Laplanche vai criticar a partir daqui é o seguinte: vamos tentar inverter a flecha, o vetor, né, que faz a psicanálise sempre apontar, né, para o Pedro projeta, o Pedro introjeta, o Pedro faz tudo, é o Pedro que transfere, para dizer, tem alguma coisa que vem do outro prioritariamente, né, e a partir daí, né, o Pedro vai ter uma relação com essa alteridade interna. Então, vamos colocar o outro como primário, vamos colocar o outro como o início do jogo, tá? Vou ler essa passagem aqui. Será que nos é possível conceber a flecha, o vetor originário, que ele vá no sentido inverso? Inverter a flecha não para nos perguntar qual o desejo do analista corresponde ao desejo do analisado e recair assim na simetria transferência contra transferência. Existe sem dúvida um desejo do analista, e mesmo vários e bem diversos. Mas a questão que me coloca é outra. Será que somos capazes de conceber que é a oferta de análise, a oferta do analista, que cria o quê? Não a análise, mas a sua dimensão essencial, a transferência. Talvez não toda a transferência, mas aquilo que é a sua base, a sua alma, o seu motor. Isso é a reabertura de uma relação, da relação originária, onde
o objeto, o outro é primeiro em relação ao sujeito. Uma reabertura, já que todo movimento de constituição do sujeito se fez por um fechamento, que é justamente o recalcamento, a constituição das instâncias, a colocação do outro no interior e seu confinamento sob a forma do inconsciente. Gente, isso aqui é o resumo. Deixa eu chamar. A pipoca não estava sabendo que eu estava aqui, tá miando igual doido. É, coitada, ela entra num desespero de desamparo, ela acha que ela tá sozinha. Então, foi lá, vem, tá aqui agora. Então, o Laplanche está dizendo que o que a transferência faz, efetivamente, é uma reabertura da situação originária. Eu quero que vocês grifem isso e coloquem isso, né, assim, no centro do lance do Laplanche. A transferência é uma reabertura da situação originária. O que que acontece na situação originária? Esse movimento da constituição do sujeito. E o que que é esse movimento? É o fechamento, o recalcamento da alteridade, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Eu coloco o outro dentro, né? O outro se coloca, né, por assim dizer, lá dentro. O Laplanche vai chamar isso de implantação e ou intromissão. E o que que a análise oferece? O que que é a situação analítica? Pode-se formulá-lo, reformulá-lo ainda. Eu tentei longamente com a imagem da tina. Essa palavra nova aí que né, circula muito pouco em português, que eu queria grifar também. A tina, que é um barril, né, que é um tipo de tonel, né, cujo desenho é esse desenho aqui. Eu fiz para vocês. Deixa eu ver onde que eu fiz. É um tonelzinho. Ai, não saiu o meu desenho? Eu desenhei ele no... Ah, não saiu. Para vocês verem. Ah, que pena. É, o Freud, ele faz um... Será que eu consigo desenhar com isso aqui? Deixa eu ver. Vê se sai aqui, gente. Então tem o tonel. Deixa eu ver se vocês estão vendo o desenho sair. Então, beleza. Essa tina aqui é esse ponto aqui, olha. É como se fosse o elemento do Freud, lá o desenho do Freud, né, do aparelho psíquico, que é um aparelho aberto, né? Aqui é o inconsciente, né? E vai até a consciência. É difícil demais escrever com esse negócio aqui. Então, inconsciente até a consciência. Aqui, o que o Laplanche faz é dobrar esse esquema, né? E mostrar que ele é um esquema que está, na verdade, aberto pelo Freud, né? Mas que, na verdade, ele é um esquema, sim, cuja entrada e saída, né? Vão se dar pelo mesmo lugar aqui, que é a consciência, né? Esse pauzinho aqui primeiro é a consciência aqui também, tá? Esse é o ponto, tá? Então, assim, a tina é o aparelho psíquico, né? Que está colocado dentro da sessão, e o que o Laplanche está sugerindo para a gente é que a gente pense na sessão analítica, no enquadre analítico, como essa tina aí. Então, é por isso que quando o meu paciente me fala no início da sessão sobre o tempo ou sobre como foi a semana dele, ele já está na análise. Então, tudo que ele trouxer, e não importa se é sobre, né, o livro que ele viu na minha estante, etc., tudo que ele trouxer, ele está, na verdade, já dentro do processo primário, tá? Então, assim, eu vou poder falar, né, do livro que ele comentou a partir de um sonho que ele vai me trazer alguns minutos depois, tá? Então, colocar isso tudo dentro da tina é o que o Laplanche está sugerindo aqui como metáfora, tá? É, e aí, as funções do analista para o Laplanche são essas: o analista como garantidor da constância, o analista como piloto do método e acompanhador do processo primário, e o analista como guardião do enigma e provocador da transferência. Três funções, né, da análise que são muito importantes. Uai, aí esse desenho não sai? Deixa eu ver como é que tira esse trem. Limpar, muito bem. É, Então,
vamos ver então quais que são essas funções uma a uma, tá? O garantidor da constância é o mais simples de todos, né? E o que eu tenho insistido com vocês ao longo do seminário clínico também. Eu acho que isso é muito importante, gente. Assim, manutenção do horário com os pacientes, o horário da sessão ser estável, né? O valor da sessão ser previamente combinado. Isso tem que ser muito constante, tá? A previsibilidade mesmo, né? Assim, de que o analisando vai encontrar na gente aquilo que ele espera encontrar, né? A partir de um contrato que tem que ser bem feito, né? Então, ó, o valor é esse, o tempo da sessão é esse, né? O dia que eu estou disponível é esse, a gente vai poder se encontrar outras vezes durante a semana, né? Sob demanda, se a gente combinar um com o outro, etc, tá? Tem limites aqui, tá? Então, acho que é um certo garantidor da constância nesse sentido, tá? É, obedece, então, né, esse princípio que organiza, né, essa tina, né, essa barreira, né, bem fechadinha, tá? Olha só, é somente porque a continência que existe a possibilidade da análise. É porque a manutenção na periferia do princípio de constância, da homeostase, de uma Bindung, né, de uma ligação, que o desligamento analítico é possível. Então, as fronteiras da tina têm que estar bem fechadinha, né, para que lá dentro a análise funcione como um ciclotron. Não sei se vocês viram essa metáfora que ele traz aí na 79, no finalzinho da 79, a imagem de um ciclotron, ou seja, a imagem de que lá dentro da análise, o ciclotron é aquela máquina gigantesca, né, para fazer fissão nuclear, né, onde você vai poder fazer assim coisas muito perigosas, né, a fissão nuclear, altas temperaturas, né, mas dentro da análise pode, porque a constância está mantida. Então, dentro da análise, você vai conseguir, né, falar do ódio, né, com relação aos seus pais, você vai falar de coisas muito terríveis, né, você vai poder fazer regressões com muito medo, mas porque a constância está mantida, né, porque está tudo ali garantido, por assim dizer, tá? Segunda posição do analista, né, vamos voltar lá, então o analista como piloto do método e acompanhador do processo primário, o analista está, então, colocando tudo na tina para lembrar, né, sempre do processo primário. Então, minha recomendação, né, para quem já fez supervisão comigo e tal, é sempre pegar, por exemplo, o sonho de um paciente e trabalhar a partir do sonho. Não é a partir do dia a dia do paciente, do que ele está trazendo no dia a dia. É para trabalhar com o paciente a partir da metáfora que ele faz nos sonhos dele, tá? A prioridade é trabalhar com o sonho, com os elementos que o paciente vai trazer no sonho. Então, isso garante muito, né, que o processo primário esteja priorizado na análise. Então, é falar do sonho o tempo inteiro, né, como metáfora, como alguma coisa que esclarece, né, interpreta o próprio sonho, interpreta, né, as outras relações reais, né, que o paciente está trazendo, tá? Então, esse é o ponto. E o terceiro ponto, que é o analista como guardião do enigma, que é o mais importante, né, e provocador da transferência, né, que é o que ele vai falar bastante agora. O que que é o guardião do enigma, né? E o que que isso tem? Por que que isso vai levar o Laplanche a criticar muito essa imagem da benevolência neutra, né? Benevolência, querer o bem do outro, sem pretender jamais conhecê-lo, sem manipular o paciente, mesmo para o seu suposto bem. Com a palavra neutralidade, a coisa fica pior ainda, e isso desde Freud. A imagem da neutralidade é infalivelmente a da tela branca e mesmo a do espelho. Oferecer o máximo de lugar possível à projeção, deixar todo o espaço ao solipsismo, mesmo se para desmontá-lo com uma confrontação. Você está vendo, é você que está, você que projetou, eu lhe reenvio a sua projeção, eu contraprojeto. Então, concepção desse espelho artificialista, isso o Laplanche vai desmontar isso.
É preciso chegar a uma concepção positiva, criadora da neutralidade, produtora da dimensão enigmática. É aqui que convém completar nosso curto diálogo por essa resposta ao analista. Aí o analista, né, lá na epígrafe, continuaria: sim, você pode me tomar por um outro, porque eu não sou quem eu acredito ser, porque eu respeito e mantenho o outro em mim. Né? Então, o início da conversa era lá: você está me tomando por um outro. Né? Sim, né, isso mesmo. Né? Isso, eu respeito o outro em mim. Né? O guardião do enigma, né, é o analista que passou pela experiência analítica, né, ou que está passando pela experiência analítica, mas que reconhece que não dá conta de tudo do seu inconsciente, tá? É um analista que efetivamente respeita o infinito, né, do desejo, da tradução, do enigma que lhe forma, né, lhe constitui, tá? Esse é o analista guardião do enigma, né? Do si próprio, né? Eu protejo o meu enigma e protejo também o enigma do meu paciente, né? Calma, você está interpretando muito rápido. Calma, você está traduzindo rápido demais o seu desejo. Vamos recolocar aqui alguns elementos para a gente ver outras perspectivas. Será que esse sonho, né, não dá para ser lido de outra e de outra e de outra forma? Então, esse convite, né, para novas interpretações, para não fechar a interpretação muito rápido, né, é o convite que o Laplanche está chamando aqui de guardião do enigma, tá? É, Então, quando o analista se coloca nesse lugar, né, o analista cria, ele provoca a transferência. E a partir disso, o Laplace vai propor uma distinção entre transferência em pleno ou em cheio e transferência em oco, né? A tal da transferência em oco é o que eu prefiro chamar de transferência com enigma, tá, gente? Assim, a minha tradução para essa coisa que o Laplace está colocando, tá? É a transferência com enigma, mas o Laplace chama de transferência em oco. Olha só o que ele fala. Oferecemos ao analisando um oco, a nossa própria benevolente neutralidade interior, a neutralidade benevolente em relação ao nosso próprio enigma. O analisando pode colocar nisso algo de cheio ou algo de oco. Algo de cheio é despejar a sacola dele lá. Algo de oco é colocar lá um outro oco, o enigma da sua própria situação originária. Então, é a situação originária infantil que somos remetidos. O enigma sexual é proposto pelos adultos à criança. Ele é endereçamento, e esse endereçamento é enigmático, na medida em que o outro, o emissor, não sabe o que diz. Ele é outro, inclusive para si mesmo. É nesse sentido que eu falo de transcendência da transferência, de transferência da situação originária. Uma situação originária que podemos chamar de transferência originária. Ela não é, claro, o transporte de outra coisa, mas, no entanto, por um tipo de passagem ao limite, pode-se considerá-la como tal, já que contém o motor da transferência, isto é, o desdobramento, a diplopia que lhe é própria. O enigma sexual, provocador, traumatizante do adulto. A criança procura o tempo todo controlar esse enigma do adulto, o sexual do adulto, traduzi-lo, fazê-lo entrar na constância. Toda evolução se faz, então, no sentido de um duplo fechamento à mensagem do outro. Fechamento do lado do que dela pode ser traduzido, teorizado, isto é, mais ou menos ideologizado. E também fechamento, confinamento por recalcamento do resíduo anamórfico das mensagens, isto é, daquilo que resistiu à simbolização. Então, Laplanche está descrevendo de novo a situação originária para a gente. De um lado, a mensagem do outro, enigmática, porque comprometida com o inconsciente do adulto. Isso já produz uma transferência, gente. Né? Quando uma paciente minha, por exemplo, está me contando do bebê dela, ela fala assim: nossa, engraçado, me vem um medo terrível de não conseguir fazer o meu bebê dormir. Ela está com esse medo. Não, estou com medo de não conseguir fazer o neném dormir. E aí a gente tem, né, várias cenas na história dela de uma mãe
muito ansiosa, muito agressiva, que acordava ela muitas vezes, quando ela ia fazer um soninho, né, pequenininha, criança ainda depois do almoço, no sofá, ou adolescente, e ela dormia depois do almoço, né, de exaustão, e a mãe ia lá acordar, obrigando ela a estudar, né? E a gente viu essa cena muitas vezes na análise. E agora ela está com o bebezinho dela e ela está com esse pavor de não conseguir dormir, a ponto de, assim, de ser uma fobia mesmo, de ter que chamar a babá à noite para dar o bebê para alguém fazer dormir, porque ela não vai dar conta. Então, esse retorno do enigmático, vocês vejam, né? Por mais consciente que ela seja dessa situação, retorna como um sexual que a ataca a partir de dentro. É esse sexual que interessa para a análise. A transferência é com relação a isso, né? É com relação a esse sexual que foi lá, por exemplo, nesse formato da mãe, acordando ela, mas que agora a gente está se havendo com a alteridade da mãe, inclusive. Agora a gente consegue perceber, por exemplo, e consegue falar mais na análise, do quão louca era essa mãe, né? Do quão enlouquecida era a mãe dela pela bebezinha dela, que é a minha paciente, né? Então, a sua mãe não deu conta disso que você dá conta hoje, que é ser um colo tranquilo e esperar o tempo do bebê, né? Esperar o tempo dele dormir e passar para o bebê a confiança de que ele pode se jogar no colo. Ele pode se jogar no colo que você vai estar lá. Você não vai deixar ele cair, né? E aí ela é muito assaltada também pela fantasia de que o bebê vai cair, né? Ele vai cair, se eu deixar ele num quarto sozinho, ele vai cair, ele vai subir no berço, um bebê de 3 meses, né? Ele vai cair, ele vai subir no bercinho, ele vai cair, vai acontecer alguma coisa, alguém vai deixar ele cair, se eu deixar com a babá, ele vai cair. E aí eu tento sempre traduzir que essa relação, né, com o bebê já é uma relação de transferência também, tá? É isso, né? Tá ali, tá. É isso que resistiu à simbolização, é isso que ficou ali como resto, como resíduo anamórfico das mensagens, tá? Que volta, né, para a análise dela, tá? É, Então, não há uma dissolução da transferência, né? Importante para o Laplanche lembrar disso, né? O que há é uma. Cadê onde eu estava? Aqui. O que há é uma transferência da transferência, né? Hum. Não há nova tradução sem que se repasse primeiro pelas traduções antigas, para destraduzi-las em proveito de uma nova tradução. Aí o Laplanche vai propor esse esqueminha aqui, que é um esquema que eu gosto muito, gente, assim, que a gente vai ver com muita frequência nas análises, muita, esquema da espiral, de uma espiral, tá? Vocês vão ver isso em todas as análises que vocês acompanharem, tá? O paciente, ele vai passar por esse significante enigmático aí várias vezes, pelo S1, S2, S3, S4, mas sempre passando pelo mesmo significante, o significante enigmático. Vamos falar dessa paciente que eu estou comentando aqui para vocês entenderem, né? Então, ela passa, por exemplo, no S1, para falar de uma situação que é: será que o outro me acha bonita? E aí ela tem uma série de questões com a beleza. Então, ela faz cirurgia plástica, ela coloca silicone, né? Tem uma relação com o corpo muito perpassada pela insegurança. No S2, será que eu dou conta de trabalhar? Aí ela faz um trabalho onde ela faz um concurso público na área do direito, que ela se sente menos agredida, porque qualquer situação na área do direito para advogar deixa ela muito insegura, né? Porque eu não sei se eu vou saber falar, eu não sei se advogar direito, se advogado tem que ser muito agressivo, advogado é outro é muito agressivo, tal, 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 eu não dou conta. No concurso aqui eu fico mais tranquila porque eu não sou tão atacada. No S3, quando o bebê dela nasce, nossa, eu não sei se eu dou conta de colocar meu neném para dormir. Eu não sei se eu sou uma boa mãe. Eu não sei se ele vai gostar de mim. E isso eu poderia ficar falando aqui, gente, S1, S2, S3, S4, S5, mas é o mesmo ponto. É o mesmo significante enigmático, que é, prioritariamente, agora traduzido, né? A minha mãe me invade de tal maneira
que eu não consigo estabelecer as minhas próprias fronteiras de tal maneira a saber se eu dou conta ou não de alguma coisa. Porque é minha mãe falando, né, desde quando eu tenho 4 anos de idade, que eu não ando direito, que eu não sei falar, que a minha voz é esquisita. Quando eu fiz 16 anos, minha mãe me obrigou a colocar silicone, porque meu peito estava torto. Aos 19, minha mãe me obriga a corrigir meu nariz com uma cirurgia plástica. Assim, uma mãe absolutamente louca, né? Que está ali como significante enigmático ainda, apesar de ser muito consciente nesse caso, né? De que a mãe é louca, né? Mas que nos outros casos, gente, assim, vocês vão ver essa mesma repetição dos significantes enigmáticos colocados pelo adulto em direção à criança, endereçados, implantados, intrometidos na criança, que vão ficar sendo traduzidos ao longo de todo o processo da vida deles, em várias situações diferentes, mas é a mesma coisa, é o mesmo significante, tá? Esse esquema é muito importante para a gente, tá? Para lembrar que tem a mesma coisa acontecendo várias e várias vezes, mas é a mesma coisa, tá? Alguém quer falar? Não? Então, a Oi, saída. oi, oi, Fábio. Maria Deixa Lúcia. eu fazer. Você, com esse esquema da espiral, eu me lembrei de uma paciente que tenho que o tempo todo, medo, pânico, em todas as situações. Quando vai fazer um exame médico, quando vai fazer uma ressonância, quando cada sessão que ela traz é um pânico, é um medo. Medo de subir no elevador, Uhum, medo, né? Então, isso me fez lembrar. Esse eixo realmente é o S1, S2 isso. e o tempo todo. E é uma paciente que eu já estou há 5 meses e ela quase não elabora. Ela Uhum, só traz as queixas, só traz as queixas. uhum, E foi engraçado que eu perguntei: você tem sonhos? Você, né? Me lembrei quando você falou. uhum, E ontem eu fiz o atendimento dela e ela trouxe um sonho. E ela tem uhum. uma dependência emocional muito grande com a filha, né? A Ah, filha já casou, constituiu uma família, e ela sente falta da filha, né? E no sonho ela disse que sonhava com um bebê, uhum, que ela via um bebê, né? E aí eu uhum, comecei a trabalhar com ela em relação a essa questão da dependência emocional da filha, né? uhum. Então, é sempre essa questão do medo, do pânico. E Isso. eu ainda não consegui chegar da onde vem esse medo, né? Uhum, isso. Porque ela, Uhum, só que eu tenho que ter muita paciência, mas eu percebo que ela precisa, é aquela questão do acolhimento, ela precisa trazer as uhum. queixas, as questões. Então, tem horas que eu pontuo, mas sinto que ela está fazendo, assim, tá progredindo, né? Porque ela Perfeito. começa a lembrar, eu lembro que você falou isso, e aí ela começa a elaborar assim bem por baixo, Uhum, bem, né? Mas é uma situação exatamente desse eixo aí, dessa sempre uhum. traz o pânico, o medo em É isso aí. qualquer situação dela, até para andar na rua, Uhum. e é É bem isso aí. interessante isso. Isso. E o negócio é ter paciência o suficiente, né, para chegar nesses significantes enigmáticos que originaram isso que está vindo como resposta, como medo. Medo, né, de S1, S2, S3, aí vai ter infinitas situações que provavelmente tem a ver mesmo com essas relações da dependência absoluta, originárias, né? Que o Winnicott vai até brincar, né, no texto dele sobre o colapso, o medo do colapso, né? Para dizer, bom, esse colapso já aconteceu, né? É o que o Winnicott vai explicitar de forma bem clara. O colapso já aconteceu, mas esse medo que você está tendo que o colapso vai vir, né? Na verdade, o colapso já aconteceu, tá? Então, um texto também que eu indico, né, a leitura. Para a saída da análise, a gente vai precisar de uma janela orbital. Essa é a metáfora do Laplanche. A transferência não acaba, né? A transferência é transferida. Então a gente transfere a transferência. Transferência da transferência, né, é decorrente daquilo que o Laplanche está chamando de transcendência da transferência. A transcendência da transferência é o fato de que a transferência está correndo o tempo todo.
em todas as situações. Então, isso é a transcendência da transferência. Ela ocorre o tempo todo, em todas as situações, na cultura, na religião, na psicanálise, né? O fato disso estar acontecendo, disso acontecer, faz com que eu tenha janelas orbitais possíveis para sair da análise, transferir a transferência para outro lugar, tá? E aí eu vou transferir para a religião, para a própria psicanálise, né? Para, enfim, para a arte, né? O que importa para o Laplanche, no final da análise, né, que a gente nunca tem como determinar de fato assim, esse controle do analista, isso que ele vai criticar aqui no finalzinho do texto dele, né? O analista controla mesmo assim o fim da análise, né? O fim do processo, né? Não tem como controlar, porque a gente só pode esperar a transferência de uma transferência, né? Então, se o paciente transferir a transferência dele, né, para a religião, para a arte, ou, né, como Lacan gostava muito, às vezes dá a impressão de que o Lacan muitas vezes fazia dos pacientes dele analistas. Isso vai acontecer com alguma frequência. Já viram essa, esses textos do Lacan, analisandos de Lacan que se tornaram analistas? Vocês já viram a quantidade que aconteceu isso? É bem curioso, né? Essa ideia assim de que analisandos se tornem analistas. O Laplanche vai brincar no finalzinho do texto, né, com isso, para dizer, olha, tá bom, isso é uma transferência mesmo, né? Porque aí o sujeito vai ficar como analista brincando com o enigma para sempre, né? Transferência da transferência, né? Mas cá para nós, né, eu acho que não precisa ser assim. Transferir para a mente analítica, aí tudo bem. Porque eu acho que a gente fica um pouco viciado mesmo em análise, quando a gente faz análise depois de 10 anos, 20 anos de análise. Aí a gente fica mesmo, né? Tipo, a gente fica atento aos sonhos, fica atento ao ato falho do outro, fica atento aos nossos próprios lapsos, né? A gente fica viciado em caçar o enigma, né? Mas que isso me torne um analista, profissionalmente falando, eu acho outros 500, tá? Então, queria deixar isso também para a gente discutir. Deixa eu ver quais comentários tem aqui. Eu não tinha visto, Gabriel. Conheço um caso que o paciente, no início da terapia, pediu para deitar no divã, mas a terapeuta não deixou. Algumas sessões depois, cerca de 2 meses após o paciente questionar a neutralidade da terapeuta, ela o levou para o divã. No entanto, o paciente estranhou, disse que achava que estava falando sozinho, ao mesmo tempo em que a terapeuta passou a se colocar menos, já extremamente silenciosa nas sessões. Então, o paciente pediu para voltar à poltrona e a terapeuta não permitiu. Ele relata insatisfação, diz que parece que algo quebrou naquela sessão. Qual que é a sua opinião? Eu acho que esse tipo como é que chama? Inflexibilidade é muito ruim, gente. É muito ruim, né? Se o paciente quer ir para o divã, deixa. Se quer voltar a sentar na poltrona, deixa. Isso é a transferência. O negócio é a constância. É isso que tem que ser mantido. A constância, por exemplo, desse pedido. Eu acho que aí é um pedido que a gente tem que fazer. Eu gostaria que você fosse para o divã quando você desse conta. Esse é um pedido mesmo. O analista sugere, deixa claro que o divã vai estar lá e que é o lugar da análise, tá? É legal, é importante que você vá para o divã quando você der conta, né? Constantemente. Se o paciente angustiou demais, está querendo passar um período na poltrona, ver um pouco o analista, aí tem coisa. Então, a gente vai usar isso na transferência também. Observa o que que isso pode significar, observa o que que isso significa em termos de dependência, de medo, porque isso vai entrar no jogo, tá? Então, não sejam radicais. Cuidado com o fetichismo da técnica, tá? O que o Ferenc está alertando a gente tem muito tempo. Esse fetichismo da técnica, né? De que tem que ser assim desse jeito e não posso variar nada. Tem que ser contraposto um pouco à ideia de que, olha, o tempo da sessão é esses 40, 50 minutos. Mas eu não vou me opor de forma categórica se você, analisando, né, quiser sair antes. Mas eu vou questionar. Uai, por quê? Porque, calma, você está no seu tempo ainda. Ah, não, não dou conta, não dou conta, eu tenho que ir, quero sair, deu. Beleza, próxima sessão a gente conversa. Mas seu tempo é esse aqui, 40, 50 minutos.
Também não vou deixar o paciente ficar falando para além de 50 minutos, né? Ó, o nosso tempo terminou, a gente vai continuar na próxima sessão. Tô vendo que você está precisando falar, você quer outra sessão essa semana? Né? Mas eu vou manter essa constância sem quebrar a coisa e sem ser fetichista também, tipo, não, é só isso aqui, só pode ser dessa maneira, não pode ser de outra maneira, tá? Então, fazer esse pêndulo, né, que o Laplanche brinca, pendular vai ser importante também, tá? Entre a constância do enquadre e a elasticidade para aquele paciente específico, tá, Letícia? Essa questão da saída de análise como um analista, né, assim, coloca o analista nesse lugar de, nossa, você agora, você se tornou o alecrim dourado, então você seja bem-vindo, né, assim, isso para mim é muito bizarro, né, cara, assim, no É, final de uma análise você tem um analista, ou seja, eu sou o alecrim dourado, você pode agora se tornar um alecrim dourado, isso para mim é. sempre foi muito bizarro. É esquisito, né? Voltamos àquela coisa que o próprio Lacan criticava tanto, né? O analista como modelo moral, o analista assim, esse aqui sabe trabalhar e amar, né? Esse casou e tem relações sexuais genitalizadas e adequadas, pênis na vagina. Então, agora eu sou um modelo. Não, gente, né? O analista não é um modelo nesse sentido, né? Ele só é modelo muito pontualmente no sentido de que eu respeito o enigma. Eu vou guardar essa relação comigo mesmo e quero que você, analisando, guarde a sua relação com o seu enigma. Você Uma precisa possibilidade, né? A analista abrir esta essa possibilidade de é possibilidade. E isso, esse é não o é único. ó, Isso. esse é o único caminho, né? Mas assim, existe essa Isso. possibilidade, esse é o convite que eu estou fazendo, né? Assim, Isso. E né? você pode Que fazer existe isso sendo essa possibilidade, engenheiro. é isso. Uhum. Você pode fazer isso sendo engenheiro, você pode fazer isso no campo financeiro, você pode fazer isso em todas as suas profissões, na literatura, né? Em abrir mais para o enigma, né? No, é, Entender. no Uhum, início, quando você falou da técnica, né, da elasticidade, que eu acho bem importante, porque eu tive uma paciente, adolescente, que quando ela começou a análise, nossa, ela era muito fechada, até o rosto, né, ela não dava um sorriso, e tive que ter bastante paciência para lidar, né, para ela a transferência. Mas eu sentia que já sentia a transferência por ela estar ali, né? Por ela uhum, dar a oportunidade de estar ali. E depois eu descobri que ela veio de uma psicóloga uhum, que, durante as sessões com a psicóloga fez um comentário que foi bem infeliz para ela, falando uhum, assim: Nossa, você é muito complicadinha. uhum, Então, no início, para eu conseguir fazer ela falar, aí depois, assim, levou um tempo e foi quando ela me disse, eu senti que ela sentia insegurança de isso. eu julgá-la, né, de eu Óbvio. falar, você é muito complicada. Exato. Tá Então, vendo? A então análise assim, é iatrogênica. A análise pode ser muito iatrogênica. Isso que o Ferenc estava, né, denunciando sim, lá atrás, assim, as resistências do analista, né? Como a gente pode ser iatrogênico? Como a gente pode retraumatizar o paciente, né? De tomar esse cuidado. Então, assim, quando o Laplanche, eu só queria comentar isso para terminar, o uhum, Laplanche fala de benevolência, benevolência neutra, da neutralidade benevolente, é com relação a isso. Eu acho que o Laplanche, né, doutor em filosofia, doutor em medicina, ele não acreditava na neutralidade, no sentido do espelho, né, no sentido da tela branca, né? Não, não dá. Isso não dá mesmo, assim, para acreditar nisso. A neutralidade benevolente é esse cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, de não falar esse tipo de coisa. Não, mas você é complicadinho, hein? Né? Ou de não impor o nosso desejo ao analisando, né? Por exemplo, uma paciente minha, ela conta, né, que o analista lacaniano dela, né, do qual ela vem, né, para fazer análise comigo, levantava da poltrona sempre que ela falava, eu fui almoçar na minha mãe. Aí ele levantava e interrompia a análise. Porque, segundo ele, de fato, ela tem uma relação terrível com a mãe, de dependência, de submissão, uma relação tóxica horrível. Mas
fazer isso, né? Aí ela levanta da poltrona, tipo, tchau, tchau, né? E fez isso várias vezes. Eu entendo a lógica da interpretação aí. Eu entendo o que que ele queria, né? No tempo lógico, em angustiar e mostrar para ela assim essa coisa, né, imaginária a qual ela está presa. Eu entendo essa lógica. Mas fazer isso com esse cuidado, com esse descuido, na verdade, com essa violência, eu acho que só retraumatiza, né? Tem que ter paciência. A gente leu juntos aqui um texto chamado A Paciência do Analista, né, nesse seminário, né? Tem que ter paciência, gente. A análise exige muita paciência, muito tempo, tá? De reabertura, né, de reconfiguração, né, dessas redes do desejo, das crenças, que demoraram muito para ser feitas também, né? A gente está falando dessa paciente, no caso, tem 48 anos, né? Então, assim, é muito tempo, tá? Que a gente precisa refazer, destraduzir, e termino aqui, essa é a grande inovação que a análise traz. Essa é a novidade do dispositivo analítico, a possibilidade da Lösung, da destradução, destraduzir, a psicanálise como anti-hermenêutica, né? A gente quebrar essas coisas. Porque o eu vai continuar fazendo as traduções dele, o eu vai continuar fazendo, né, as ligações, o eu é o hermeneuta, né? Mas na análise a gente quebra. E pode quebrar devagarzinho, pode quebrar respeitando o tempo do paciente, né? Pode quebrar várias vezes, né? Não é uma vez só, não é de uma vez, tá? É aquilo que o Freud fala, né? Que é muito bonito, né? A interpretação não é uma vez só e não é de uma vez, né? Não é de uma vez por todas e não é uma vez só, tá? Assim, a gente vai repetir muitas vezes, vai voltar muitas vezes a esses pontos nodais, né? Que vão estar ali atravessando S1, S2, S3, S4, até chegar no significante enigmático, né? E dar uma mudada ali demora mesmo. Então, assim, esperar, ter muita paciência, porque é o nosso trabalho, tá? Bom sábado para vocês. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.